Olá, bem-vindos ao canal do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Cultural da Universidade FEVAR. Estamos aqui, então, no Papo Diversidade, com a nossa convidada de hoje, a Silvia Zuf. Tudo bom, Silvia? Tudo bem, Eliana? Bom dia, tudo bem? Obrigada por estar aqui conosco. Silvia, nós queríamos começar a conversar a respeito, assim, da tua experiência, do que tu andas fazendo depois que tu estiveste conosco no mestrado em Diversidade Cultural. Defendeste a tua dissertação no ano de 2017. 2017, nossa. Então, e de lá para cá, Silvia, como é que tá o teu percurso, no que tu estás trabalhando agora? Nós queríamos te ouvir um pouquinho a respeito disso. Certo. Então, primeiro, Eliana, agradeço o convite, né, de estar aqui conversando com vocês no espaço, né, da pós-graduação aí do curso de diversidade, que para mim foi um momento muito importante na minha trajetória, né? Trouxe muitas contribuições tanto no meu desenvolvimento pessoal quanto profissional. Atualmente, eu trabalho no Sebrae do Rio Grande do Sul. No Sebrae, eu trabalho numa área que a gente chama curadoria e desenvolvimento de produtos. Então, eu trabalho muito com desenvolvimento de conteúdo, né? Desenvolvimento, formato e canal, pensando sempre em atender o público do Sebrae, que são os pequenos negócios, né? Então, além disso, eu também faço a gestão de um portfólio, que é um portfólio recente que eu recebi, que a gente chama de Sebrae Lab, né? Que é um portfólio com algumas metodologias ágeis, né, disruptivas, e que tem o intuito, então, de conectar as pessoas, grupos, né, e produzir formatos de aprendizagens diferentes do que o tradicional do Sebrae. Então, para mim, tem sido um desafio muito bacana, assim, e com certeza, não tenho nem dúvidas que tudo que eu atuei, tudo que eu vivenciei no mestrado, ele influencia diretamente na minha atuação hoje. Além do Sebrae, eu também sou professora. Vou te interromper só um pouquinho, porque me chama a atenção o seguinte, a tua formação inicial em administração, né? Exato. Então, legal, assim, que o teu trabalho hoje está vinculado também com uma formação lá da graduação que tu trouxestes e que, né, tá te permitindo, então, colocar, né, em movimento a tua atuação profissional a partir disso. Como é que a partir então do mestrado isso se articula, assim, como é que entra assim aquilo que foi vivido, que foi o próprio conhecimento que foi produzido na tua pesquisa no âmbito do mestrado? Sim. Para mim, assim, um primeiro impacto que eu sinto é muito relacionado à capacidade de análise crítica, né? E a forma como a gente pensa na construção de conhecimento, de conteúdo, porque é com que eu trabalho, pensando nas pessoas, no foco, né? Olhando para o público que hoje eu trabalho, né? Eu venho, sim, de uma área de gestão, que é a administração, mas eu sempre vi que a área de gestão por si só, ela não consegue se sustentar sozinha e ela não responde a muitas demandas da sociedade. A gente precisa ter esse olhar social, né? A gente trabalha com pessoas e a gente trabalha com desenvolvimento, e o Sebrae é uma entidade de terceiro setor. Então, é muito mais do que falar de gestão de pequenos negócios, mas é pensar no desenvolvimento e o quanto que isso impacta, né, numa sociedade. E no mestrado, como os meus estudos foram muito focados para políticas públicas, claro, na época mais voltado para juventudes, e vou falar um pouquinho disso depois, a gente está falando diretamente, sempre pensando quais são as políticas públicas que são construídas nesse campo ou deixam de ser construídas, né? Qual é o papel que a gente vai assumindo nessa mediação, né? E nesse impacto que a gente causa num território. Então, se eu pudesse dizer hoje quais são as grandes vertentes do Sebrae, né, é o nosso trabalho sempre com esse olhar de política pública e de desenvolvimento territorial. Muito bacana. Então, e me fala um pouco assim, como é que hoje, depois de passados já esses anos, tu já no mercado, trabalhando, assim,
olhando para trás, assim, o que que ficou assim da experiência do mestrado propriamente dito para ti, assim, como é que foi isso, como é que tu olha hoje já, né, mais distanciada um pouco dessa experiência? Sim, assim, quando eu olho para todo o período de pesquisa, né, porque além da experiência de pesquisa de mestrado, eu fui bolsista de iniciação científica antes, eu vejo que toda essa experiência, ela teve uma atuação, um papel transformador no meu desenvolvimento enquanto ser humano, né? E eu sempre digo que, além da pesquisa, né, teve alguns autores que, à medida que eu fui fazendo contato com eles, eu também pude me desvencilhar às vezes, de barreiras que impedem, às vezes, até do nosso trabalho, que é o Foucault, né, Deleuze. Então, ter contato com esses autores que, recentemente, né, eu estava lendo um artigo aí de uma autora que diz que é o filósofo da liberdade, porque permite com que a gente enxergue muitas possibilidades. Então, eu vejo um período com muita gratidão e assim, com muito questionamento, um período que me fez questionar muito, né? Buscar muito. Sempre fui alguém que sempre quis, sempre estive buscando conhecimento e eu vejo esse período assim que foi muito ao encontro do que eu estava buscando, né? Então, eu tenho muito esse olhar, né? As experiências, assim, tiveram muitas que foram muito importantes, né? Acho que no mestrado eu tive a oportunidade de fazer um sanduíche, a gente chama de sanduíche, mas foi um pequeno período ali de pesquisa de imersão em Portugal. Então, para mim, isso foi bem importante também, porque foi transpor assim o olhar de pesquisa de políticas públicas, que era o foco, né, da pesquisa inicial, pensar políticas públicas voltadas para a juventude no Brasil e olhar como isso estava se construindo em Portugal, né? Então eu pude expandir a pesquisa e com certeza expandir essas possibilidades, esses formatos, essa forma de construção de política pública, né? É verdade. Vale lembrar exatamente que tu foste uma das pioneiras, né, dessa experiência naquele momento em que a gente estava começando a estreitar essa relação com o grupo de Portugal, especificamente com Leiria, né, com o Politécnico de Leiria. E acho que tu foste uma das primeiras, assim, que foste viver essa experiência, né? E hoje a gente já conseguiu evoluir, formalizar um pouco mais essa relação, mas acho que também tem assim essa marca, né, de que naquele momento que tu estiveste conosco foi um momento de começar a trilhar novos caminhos e tu também nos acompanhaste nisso, né? Então essa experiência é bem interessante, assim. Como é que tu avalias assim isso hoje, do ponto de vista assim do momento que a gente vive hoje, assim, a gente está vivendo momentos de profundas transformações, a própria condição assim da universidade, da importância da produção do conhecimento, de alguma maneira tá colocada, né, sob uma certa suspeita, enfim. Como é que tu vê isso hoje, assim, a partir dessa experiência que tu acumulaste, né, nesse tempo, assim? Para mim, a universidade ela tem um papel fundamental, né, que é proporcionar esses caminhos, essas possibilidades da gente se desenvolver, né, em termos de conhecimento, e o conhecimento não é algo estanque, né, é a pessoa que se desenvolve como um todo. Então, eu vejo que isso é bem importante. Se a gente olhar para um contexto de hoje, a gente vê o quanto que isso vem sendo questionado, né, o valor, a utilidade, qual é o papel da universidade, mas a universidade tem um papel muito importante, né? Ela ainda é importante. Então, ao mesmo tempo que eu olho para as políticas públicas, né, na época a gente questionava o fazer da política pública, mas hoje a gente vê que nem a política pública ela deixou de existir, quase que se torna uma palavra de luxo, né? Do jeito que a gente vê como as coisas vêm se construindo, né? Então, a gente está em tempos assim de rever qual é o nosso papel em si. Eu acho que serve para a gente entender isso
E olhando, acho que para esse contexto agora, nesse momento, é bastante cruel, né? Como a gente vê como as coisas vêm se construindo, né? É um momento desafiador, né, Silvia? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer esse cenário que se colocou, também considerando esses últimos meses que a gente vem vivendo nesse cenário de pandemia, o quanto que a temática da diversidade, por exemplo, ela explodiu no mundo todo, né? Então, isso também é um elemento que faz parte, assim, de todo um cenário de contradições que a gente está vivendo nesse momento. Nesse sentido, eu queria te ouvir falar um pouquinho, assim, sobre esse tema, como é que esse tema, nesse momento tu que estás no mercado, como é que ele está hoje, assim, sendo considerado nesse espaço? A temática da diversidade. Sim, eu lembro assim, em 2017, né, quando eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, eu fazia já algumas pesquisas em relação à diversidade, pensando no universo empresarial, né, e a gente não tinha tantas coisas produzidas, né, a gente tinha alguns recortes, algumas empresas que traziam esse olhar, e eu falando mais no universo organizacional, mas a gente vê recentemente o quanto que esse tema ele está ganhando cada vez mais espaços, e o quanto que as empresas, o ambiente organizacional está entendendo isso, né, como uma oportunidade, porque eles entenderam que ganham, né, quando trabalham e trazem a diversidade para a empresa, mas também o quanto isso é importante para o desenvolvimento de uma sociedade, né, como é que a gente tem uma sociedade um país extremamente diverso como o Brasil, e a gente ainda tem organizações, empresas, grandes empresas que predominam ali a presença de pessoas com características similares, né? Homens, brancos, adultos, e onde está a diversidade, né? A diversidade racial, de gênero, né? Então, a gente vê o quanto que isso vem crescendo, né? Esse olhar das empresas de entender o quanto é importante, o quanto todos ganhamos quando a gente entende que isso é um valor importante, né? A gente torna ambientes de trabalho mais saudáveis, mais inclusivos, né? A gente ganha com isso e daí algumas pesquisas aí reforçam para as empresas que elas ganham isso com retorno financeiro, né? Então, a gente vê como esse tema vem sendo trabalhado e de uma forma assim, felizmente vem crescendo, ao mesmo tempo, né, que a gente vê uma outra corrente que vem dizendo que isso é exagero, que não, que isso, quanto mais a gente fala de diversidade, mais a gente divide as pessoas. Só que isso a gente, claro, são preconceitos, né? E aquela visão assim, às vezes de não olhar de fato, né, a crítica, o quanto que a gente está dentro desses grupos aí de diversidade. E quanto a representatividade, ela é muito importante para nós. Né? Sim, bacana. Silvia, em relação assim a um futuro, né? Como é que tu vês assim uma perspectiva de o que vem a seguir, assim, que tipo de expectativas nós podemos ter em relação ao Brasil, ao mundo, e especificamente ao Brasil nessa pós-pandemia, assim, que temas tu consideras assim que vão se tornar cada vez mais importantes e demandando um aprofundamento de pesquisas na produção do conhecimento, enfim, a partir assim da tua experiência que tu vem construindo até aqui, assim. Não é fazer um jogo de adivinhação, mas a partir da tua experiência, assim, do quanto que tu tá acumulando nisso, como é que qual é essa expectativa, assim, que tu enxergas? Uhum. É uma pergunta muito boa, né? Pensando assim, como é que a gente visualiza, né, uma pós-pandemia quando a gente ainda está tentando ver como é que a gente sai dela, né? Ainda mais num contexto com tudo que tem acontecido. Mas a gente tem, acredito que alguns sinais, né, de algumas tendências aí que vem ganhando forma, vem cada vez mais se tornando presente no tecido social, né, na sociedade.
Uma delas é a própria diversidade. Eu acredito que isso veio e isso também me faz perceber o quanto que o mestrado, a nosso programa de pós-graduação de diversidade, ele já estava ali à frente do seu tempo, né? Lá quando foi criado, porque hoje é um tema super demandado, é um tema que está muito em alta, a tendência é que cresça mais, e a gente já tinha lá, né, anos atrás, a pós-graduação ali disponível e com temas que vinham muito a esse encontro. Tanto que, para eu chegar hoje e falar de diversidade, eu preciso entender muito de toda a base de políticas públicas, né? É muito importante eu ter esse histórico para saber por que hoje a gente chegou e está falando de diversidade com um foco dentro das organizações. Então, para mim, o mestrado, assim, acertou e acho que vem muito em encontro dessa tendência. Isso eu analiso, avalio como muito positivo e para mim foi muito positivo ter realizado o mestrado. Um outro ponto que eu visualizo é a questão de qualidade de vida, né? Tanto que as pessoas hoje buscam ambientes de trabalho às vezes mais próximos de casa, ou ambientes assim que realmente conecte com aquilo que elas estão buscando. Então existem outros valores que a gente vê que vão aparecendo no momento de tanto de querer escolher um ambiente de trabalho ou de querer abrir o seu próprio espaço de trabalho, né? A gente vê tantos negócios, empresas abrindo que tenha com um olhar de propósito, né? Propósito muito voltado para a qualidade de vida, de sustentabilidade. Então, eu vejo que esse movimento, acho que ele foi bem acelerado, né, na pandemia, com esse olhar mais de sustentabilidade, mas acho que a tendência é que isso venha crescendo ainda mais. Mas tem uma coisa, né, que eu acho que vem também de um aprendizado do mestrado, da pesquisa, que as coisas elas não mudam da mesma forma para todo mundo e a tendência não serve para todo mundo, né? Porque cada um está no seu momento, né? Tem gente que aprendeu com a pandemia e deu um passo, está aprendendo e está dando um passo para frente, e tem algumas pessoas que a gente não sabe por quê, mas dão passos para direções diferentes, né? Então, acho que esse olhar é importante. A gente vê alguns movimentos, mas são movimentos que não acho que caracterizam o todo, né? Uhum. Não, acho que são, como tu disseste, são sinais assim que oferecem assim um certo sentido para a própria pesquisa, né? Para a gente continuar olhando e indagando, né? Problematizando, né, esses processos, efetivamente. Acho que na medida em que a gente está conectado né, com o presente, a gente tem condições de fazer esse processo de indagação, de interpelação do presente, né, para poder não apontar um futuro, né, e delinear um futuro, mas poder ir construindo alguns trajetos possíveis, né? Então acho que esse é o papel, né? O nosso papel de produção de conhecimento, enfim. E esse compromisso, assim, de a partir do universo da academia, da pesquisa, é da gente estabelecer essa interlocução, né? Com quem está mais adiante, está lá, né? Nesse espaço diretamente, assim, mexendo com essas questões todas, né, nos diferentes espaços da sociedade. Bacana, assim. Do ponto de vista, assim, da pesquisa, tu tinhas falado, né, mencionado aqui do teu início, assim, no percurso dentro da universidade como bolsista de iniciação científica, né, como é que tu pensas, assim, a pesquisa como na tua vida, assim, não no sentido daquilo que foi, daquilo que aconteceu, mas como uma ferramenta, assim, para poder continuar implementando um trabalho e acompanhando, digamos assim, o presente, né? Como é que tu enxergas isso? Qual é a posição que tu tens em relação a isso? Uhum. Assim, olhando hoje para as práticas de trabalho que eu tenho, eu vejo que a pesquisa sempre ela é fundamental e a gente em nenhum momento pode abrir mão dela para tomar qualquer decisão, porque é a partir da pesquisa que a gente vai desenvolver algum conteúdo, é a partir da pesquisa que a gente resolve um problema, é pela pesquisa que a gente vai proporcionar
mudanças, vai entender necessidades, né? Então, para mim, assim, é sempre a gente, dentro do meu dia a dia, a gente inclui, né? Tanto no meu trabalho, a gente tem essa dimensão da pesquisa forte, e a gente sempre vem trabalhando cada vez mais, e falando nós, né? Só eu que estou aqui, mas falando nós, tanto a área de trabalho que eu tenho no Sebrae, ou as práticas, assim, de um projeto que eu venho desenvolvendo mais voltado para a diversidade, que é sempre ter esse valor da pesquisa forte, de que se a gente, se eu quero fazer algo, entregar algo concreto, anterior a isso eu preciso ter uma pesquisa de ter escutado pessoas, de ter uma metodologia importante ali para me auxiliar. Então não tem como abrir mão. E até é preocupante, né, quando a pesquisa em nível do país é colocada às vezes em questionamento, né? Quando a gente traz, às vezes, evidências, às vezes, de pesquisa, que é ciência, né? E o quanto isso é questionado como se não fosse que não fosse aceito, que não é uma verdade, só que a gente entende, né, o quanto que isso é fundamental aí para o nosso dia a dia, para qualquer prática que a gente vai fazer, né? Até para agora, a gente precisa fazer uma pesquisa para pensar política pública, né? Qual é a pesquisa que a gente se utiliza? Né? A pesquisa do IBGE. Temos aí um sinalizador que nos preocupa muito. Então tá, Silvia, eu acho que, assim, do ponto de vista, assim, de um reencontro, que é o que a gente está vivendo aqui, né? Porque essa conversa ela está acontecendo assim a partir do registro de uma relação que se criou lá no passado, né, na condição de orientadora e orientanda, né, mas que permanece, né, que extrapola assim o próprio tempo dessa orientação, desse processo de formação, e que continua assim na forma assim de um carinho e de uma grande admiração por parte assim não apenas da pessoa orientadora, mas também da profissional que olha assim com orgulho o teu percurso, né? Então acho que daquilo que a vontade, né, aponta, que é a gente continuar batendo esse papo, eu ficaria muito tempo mais aqui contigo. E de preferência até não nessa forma, talvez presencialmente, né? Mas, enfim, acho que daquilo que eu gostaria de te ouvir nesse momento, eu considero assim que o papo foi bem produtivo. Eu queria deixar assim, então, assim, um espaço para te fazer alguma consideração que tu achares necessário aqui nesse momento, para a gente encerrar então o nosso papo. Assim, sempre quando eu olho para trás, né, eu fico pensando o quanto que a Fevale, a Universidade Fevale, acho que ela foi muito importante no meu desenvolvimento, né, ao longo do tempo que eu estive tanto em graduação, mestrado, na pesquisa, e mais ainda, né, porque a universidade, eu estou falando de instituição, mas a instituição é feita de pessoas, né, e mais ainda a pessoa que foi orientadora, a Eliana, né, que esteve comigo em muitos desses momentos, né? O quanto que isso foi extremamente importante, assim. E o mestrado foi, e para mim continua sendo, porque ele não para mim não ficou para trás, ele segue tendo influências no meu dia a dia. E se eu pudesse dar uma dica, né? Se alguém está pensando em fazer um mestrado, e a dica que eu daria é procurar entender, conhecer o programa de pós-graduação da Universidade Fevale, entender, conhecer esse programa. Temos o programa de diversidade cultural e inclusão social, que é super aderente, né, a todos esses movimentos que a gente vem aí analisando, entendendo, né, que estão acontecendo na sociedade, além de ter um grupo de professores aí que eu sou fã de todos eles, né? Então, acho que essa é a dica aí final, né, de alguém que é ex-aluna, mas que tem um carinho muito grande aí por esse momento que eu estive na instituição. Legal, Silvia. Pode ter certeza que o carinho também é recíproco por todos nós. E só acho que resta assim, agradecer a tua participação e te desejar assim,
sucesso, né? Sempre nessa caminhada. E, enfim, agradeço a tua disponibilidade e deixo aqui então o convite para que todos vocês se inscrevam no nosso canal para receber as notificações de novos programas. Um grande abraço e até a próxima!